Vamos juntos? Nosso primeiro dia, aí você fala, Barbieri, vamos logo começar com ética, vamos logo começar com o estatuto da OAB, é isso que interessa, e aí você deve pensar assim, beleza, professor, o que que eu tenho que tomar cuidado? Nós temos que tomar cuidado com as pegadinhas. Ética, você vai pensar assim, são 8 questões. Essas 8 questões, elas estão em formato de caso concreto. E aí é sempre aquela pegadinha com o texto da lei, e aí o examinador faz o quê? Ele troca informações. Já no nosso primeiro dia da mega revisão, eu vou trabalhar com você 2 assuntos que são garantidos na prova de domingo. Então, de 8 questões, eu já quero entre 2 e 3 questões resolvermos aqui. Vamos juntos? Vamos começar com o advogado empregado. Ah, professor, fiquei com dúvida. Ótimo! Ficou com dúvida? Já anota aí o meu WhatsApp. DDD é 41 99552 4403. Pode mandar uma mensagem lá, ó, Barbieri, tô com dúvida, gostando da mega revisão, não tô gostando, o que você quiser, eu estou à sua disposição. Os meus alunos já sabem, esse WhatsApp é o meu número particular. Muita gente duvida e manda mensagem aí, eu sempre faço questão de responder com áudio, dou muita risada e eu gosto muito de atender os alunos, tá bom? Então, começando com o advogado empregado, artigo 18 e seguintes do Estatuto da OAB. A relação de emprego na qualidade de advogado, olha lá, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Você pode ser um advogado empregado de um escritório de advocacia. Você também pode ser advogado empregado de uma empresa. Ó, Barbieri, eu trabalho numa empresa multinacional de alimentos e eu faço parte do departamento jurídico. Beleza. O fato de você ser empregado não lhe tira a isenção técnica, não lhe retira a, digamos, suponho, o seu patrão fala para você, ó, isso aqui é caso de apelação. Aí você fala, não, não tem apelação no processo do trabalho. No processo do trabalho a gente fala de recurso ordinário. Não, eu quero que você faça uma apelação. Não vou fazer, não tem cabimento, está maluco. Então essa é a isenção técnica, essa é a independência técnica do advogado. Mesmo sendo um advogado empregado, não perde isso. Fechou? Aí você vai pensar assim, ó, o advogado empregado também não é escravo, né? O advogado empregado ele não é escravo do empregador. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores. Olha só o detalhe, fora da relação de emprego. Ah, a filha do dono do escritório faz natação. Aí o dono do escritório vira para o advogado empregado e fala, ó, leva minha filha na natação, espera ela nadar, depois você leva ela para casa, espera ela tomar banho, comer e depois você leva para o colégio. Fala, eu sou advogado do escritório, né? Eu não sou motorista, então é óbvio que isso estaria fora da relação e o advogado não aceita. Depois, as atividades do advogado empregado poderão ser realizadas, olha só, a critério do empregador. Aqui é pegadinha na prova, não é a critério do advogado empregado, é a critério do empregador, do patrão. Pense assim. Em qualquer um dos seguintes regimes: presencial, tem que estar no escritório todo dia. Modalidade na qual o advogado empregado, desde o início da contratação, realiza o trabalho nas dependências ou nos locais indicados pelo empregador. Não presencial, teletrabalho, trabalho à distância, home office. Aí você vai trabalhar fora do escritório, né? E você observa que o comparecimento nas dependências de forma não permanente, variável para a participação em reuniões ou eventos presenciais, não descaracteriza o regime não presencial. Ah, Barbieri, uma vez no mês eu vou ao escritório para atender um cliente, para participar de uma reunião. Isso faz com que o meu regime de trabalho seja presencial? Não. Isso faz com que o meu regime de trabalho seja híbrido? Não. Você continua no teletrabalho, no home office, tá bom? E o misto, segunda e terça em casa,
quarta e quinta no escritório, sexta em casa, por exemplo, é o híbrido, né? É o regime misto, na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais, no estabelecimento do contratante ou onde este indicar, ou não presenciais, conforme as condições definidas, sempre quem define é o empregador, em seu regulamento empresarial, independentemente de preponderância ou não. A prova vai falar para você. Para ser um regime misto, para ser um regime híbrido, tem que preponderar o trabalho presencial ou tem que preponderar o teletrabalho. Mentira! Não tem preponderância. Segunda em casa, terça no escritório. Quarta em casa, quinta no escritório. Sexta em casa. Pode, não tem problema nenhum. Aí o inverso, pode também. Quem vai definir é o advogado empregado? Não, quem define é o empregador. Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar, por acordo individual simples, a alteração de um regime para o outro. Precisa do sindicato? Não. Um acordo individual simples, olha, era híbrido, agora eu quero só presencial. Empregado e empregador, ok. Era presencial, agora eu quero misto. Empregado e empregador dizem ok. Acordo individual, assina lá e está tudo certo. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, lá pela Justiça do Trabalho, salvo se for ajustado em convenção ou acordo coletivo. Depois, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui nós tivemos uma alteração no estatuto, por quê? Porque antigamente dizia a lei que o advogado trabalhava 4 horas por dia. Ah, tá, me engana que eu gosto. Como que fica agora o regime? O regime de horas é o seguinte, a jornada é quando prestar serviço para empresas, não pode exceder a duração de 8 horas contínuas. Então, 8 horas normais. E cuidado, não são 44 semanais, são 40 horas semanais. Então, por dia, até 8 horas e na semana, até 40 horas. Cuida, porque se o examinador cobrar isso na sua prova, ele vai colocar 44 horas. Não é esse o limite na semana. O limite na semana é de 40 horas. Para efeitos desse artigo, considera-se, isso aqui já foi cobrado, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Vamos entender. O Barbieri, o advogado passou o dia, chegou às 8 da manhã, saiu às 6 da tarde, vamos supor, fez horário de almoço, bonitinho. Ele trabalhou 8 horas, então das 8 ao meio-dia, voltou às 2 da tarde, foi até às 6. 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, moleza. Só que, no outro dia, ele chegou às 8 horas no escritório, picou a mula 9 horas da manhã, estava lá na administração pública porque tinha uma sindicância para acompanhar o cliente. Saiu de lá meio-dia, engoliu e meio-dia e 45 já estava no Fórum Criminal, porque 1 hora da tarde tinha audiência. Essa audiência se estendeu e foi até 5:30 da tarde. Você percebeu que o advogado passou o dia fora do escritório, mas ele está trabalhando? Claro que está. Mas, professor, conta como hora trabalhada? Claro que sim. Ah, mas ele está guardando audiência. Está trabalhando. Está fazendo audiência? Está trabalhando. Perfeito? Então, a hora trabalhada não é só dentro do escritório, pode ser dentro ou fora do escritório. Maravilha. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal. Qual que é a jornada normal? 8 horas por dia ou 40 horas semanais. Vamos lembrar desses limites, né? São remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo que exista contrato escrito. Qual que é a hora extra do advogado? Pelo menos o dobro. Pelo menos 100%. Ah, Barbieri, ele ganha R$100 a hora dele normal. Então fez hora extra, é pelo menos R$200. Ah, não, professor. Mas aqui no contrato está dizendo que a hora extra é de 80% do valor da hora normal. Não pode. Essa cláusula é nula. Ah, professor, mas eu posso ter uma hora extra de 200%? Pode. 250% da hora normal? Pode. 500% da hora normal? Pode. O que você não pode
é a hora extra abaixo do dobro. Então é assim, a hora extra é de pelo menos o dobro. Se ficar abaixo, não pode, tá bom? Mesmo que tenha contrato escrito. Por quê? Porque o contrato escrito não está acima do texto da lei. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas. Então lembra, ó, 20 até as 5 horas da manhã do outro dia. Isso aqui é período noturno. E sendo noturno, acrescidas de um adicional de mais 25%. Cuidado, que o adicional noturno do advogado não é de no mínimo 25%. Ele é de 25%. Nem para mais, nem para menos. É 25% e acabou. Então lembra, como é que é a jornada do advogado? Por dia, duração diária da jornada, 8 horas. Semanais, 40 horas. Adicional hora extra, pelo menos o dobro, pelo menos 100%, mesmo que tenha contrato escrito dizendo o contrário. Adicional noturno, 25%, nem para mais nem para menos. Qual que é o período noturno? 20 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Calma lá. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado, empregado, sociedade de advogados são compartilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida no acordo. Então, nós temos aqui duas situações. O advogado empregado, ele é empregado de um escritório de advocacia. Os honorários de sucumbência, que são aqueles que o vencedor recebe do derrotado, do vencido, quanto que fica para o escritório e quanto que fica para o advogado empregado? Não sei. Eles vão pactuar. Pode ser meio a meio, 60% do advogado empregado, 40% do escritório, o inverso, 20-80, 10-90, não sei. Eles vão pactuar. Por quê? Nesse caso é advogado empregado, escritório de advocacia. Perfeito? Mas qual que é a outra possibilidade? Lembra que eu te dei um exemplo? Eu trabalho numa empresa de alimentos congelados, é uma multinacional, e eu faço parte do departamento jurídico. Todos os honorários de sucumbência ficarão com os advogados empregados. Por quê? Porque é uma empresa que não é um escritório de advocacia. Se for escritório de advocacia, a sucumbência é dividida entre o escritório e os advogados empregados no percentual que eles preferirem. Agora, sendo uma empresa qualquer, uma multinacional, um posto de gasolina, sei lá qualquer empresa que tenha departamento jurídico, a sucumbência fica só e tão somente para os advogados empregados. Fechou? Fácil? Vamos agora mudar o chip. Você fala, rapidinho, em pouco mais de 10 minutos, nós vimos os advogados empregados e aquilo que interessa para a nossa prova. Nesse segundo ponto, eu vou precisar de um pouquinho mais. E nós vamos falar da sociedade de advogados. Pois é. Pô, professor, qual que é a vantagem de ter uma sociedade de advogados? No mínimo, para você pagar menos imposto de renda, né? No mínimo, para você conseguir fugir do 27,5%, por exemplo. Então, vale a pena você ter a sociedade de advogados, a sociedade unipessoal? Eu entendo que sim, que vale muito a pena. E é para isso que eu quero trabalhar com você. Esse assunto que é importantíssimo. Eu sempre falo, direitos do advogado, advogado empregado, sociedade de advogados, honorários e os aspectos das infrações são 5 pontos muito cobrados. Hoje, na nossa aula, eu já estou vendo 2 pontos com você. Show de bola? Sociedade de advogados, artigo 15 e seguintes. Os advogados podem reunir-se em, olha lá, sociedade simples de prestação de serviço de advocacia, como também podem constituir sociedade unipessoal de advocacia. Pode ter uma sociedade de uma pessoa só, professor? Pode, tá? Na forma disciplinada nessa lei e no regulamento geral. A sociedade de advogados, então, 2 ou mais advogados, e a sociedade unipessoal, somente um advogado, adquirem personalidade jurídica com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Pelo amor de Deus.
sociedade de advogados ou a sociedade unipessoal de advocacia, ela não vai passar pela junta comercial. Eu me mudei, moro em Florianópolis. Imagina que eu vou constituir uma sociedade de advogados. Onde que eu vou registrar? Na junta comercial? Não, na OAB Santa Catarina. Perfeito? Então, a sociedade de advogados nunca passa por junta comercial, tá? Pelo amor de Deus. Aplica-se a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina. Vamos estudar futuramente o Código de Ética naquilo que diz respeito à publicidade. Então, aplica a sociedade também. As procurações, isso aqui o examinador ama cobrar. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que façam parte. Olha só, macetinho que você nunca mais erra na sua vida. Quem é que faz a audiência? Fala, o advogado. Isso. A pessoa do advogado concorda? Você fala, é a pessoa do advogado. Então a procuração vai para essa pessoa do advogado. Ah, Barbieri, mas aqui no escritório são 10 advogados, então a procuração vai mencionar cada um dos 10 advogados. E depois, nessa procuração, você vai ter o quê? Menção, você vai indicar que esses 10 advogados fazem parte do escritório André Barbieri Sociedade de Advogados, por exemplo, tá? Você nunca dá a procuração para o escritório de advocacia. O escritório é uma abstração. Você dá a procuração para o advogado e indica qual é a sociedade de advogados que ele faz parte. Perfeito? Entendeu? Na dúvida, lembra, quem faz a audiência é a pessoa do advogado, não a pessoa jurídica do escritório, né? Pelo amor de Deus. Nenhum advogado, isso aqui é importante pra caramba, fica ligado nisso aqui, ó. Até colocar uma estrelinha aqui. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogado. Nenhum advogado pode constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia. Nenhum advogado pode integrar ao mesmo tempo uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, seja ela com sede ou filial, na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Você fala, não entendi, foi nada. Vamos comigo. O que é o conselho seccional? Pensa o Estado. Barbieri, você está morando agora em Florianópolis. Então vamos pensar. Eu posso fazer parte de uma sociedade de advogados aqui em Florianópolis? Posso. Eu posso fazer parte de uma outra sociedade de advogados em Curitiba? Posso. Eu posso fazer parte de uma outra sociedade de advogados em São Paulo? Posso. Por quê? Porque são estados diferentes, são conselhos seccionais diferentes. É isso que você tem que tomar cuidado. No respectivo conselho seccional. Mas espera lá, Barbieri, você pode estar numa sociedade de advogados em Florianópolis e outra sociedade de advogados em Balneário Camboriú, municípios do mesmo estado, Santa Catarina? Não. Eu posso ter uma sociedade de advogados em Florianópolis e uma sociedade unipessoal de advocacia em Joinville? Não, porque está no mesmo estado. Agora, em estados diferentes, em conselhos seccionais diferentes, à vontade, tá bom? O ato de constituição de filial, olha lá, abriu a filial, deve ser averbado no registro de sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar. Vou me instalar lá no estado do Rio de Janeiro. Então, arquiva lá. Ficando os sócios, inclusive o titular da Sociedade Unipessoal de Advocacia, obrigado à inscrição suplementar. O que é inscrição suplementar? Você vai pagar a anuidade na inscrição principal, Santa Catarina, e vai pagar a inscrição suplementar, uma outra anuidade, lá no Rio de Janeiro, onde tem a filial, tá? A inscrição suplementar, ela vigora como regra sempre que você tiver um número de causas, um número de processos naquele ano em outro estado. Professor, onde é que eu vejo isso? Vamos lá no artigo 10. Pula da Sociedade de Advogados e volta ali no artigo 10 do Estatuto da OAB. A inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretender estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. Considere-se o domicílio profissional a sede principal da atividade da advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Isso não nos interessa. O que nos interessa está aqui, ó. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar
a exercer habitualmente a profissão. O que é habitualmente? Considera-se habitualidade a intervenção judicial que exceda 5 causas por ano, ou seja, 5 não dá, mais de 5 causas por ano. Professor, eu tenho 2 processos lá no Ceará, eu tenho 3 processos no Maranhão, eu tenho 4 processos em São Paulo, e nesse ano de 2023 eu tenho 5 processos no Rio Grande do Sul. A minha OAB é Minas Gerais. Onde que você precisa da inscrição suplementar até agora? Em lugar nenhum. Não, e no Rio Grande do Sul? Eu disse 5. Ele tem 5 causas lá em 2023. Ele não tem mais do que 5. Quando ele tiver a 6ª causa no Rio Grande do Sul nesse ano, aí ele precisa da inscrição suplementar. Essa é a primeira hipótese. E qual é a segunda hipótese da inscrição suplementar? Quando a sociedade, seja uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal de advocacia, abrir a filial. Abriu a filial, já tem que ter inscrição suplementar os sócios ou o titular da sociedade unipessoal nesse novo conselho seccional onde tiver a filial. Perfeito? Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Então aqui eu vou te dar um exemplo bem simples. O casal chega no escritório, vai fazer o divórcio consensual. No meio do caminho vira litigioso. O escritório pode advogar ao mesmo tempo para o marido e para a mulher? Não. Ele vai ter que optar um ou o outro, tá? A sociedade unipessoal de advocacia. Como é que você pode criar uma sociedade unipessoal de advocacia? Ela pode ser resultado da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados. Exemplo, eu e Maria somos sócios no escritório. Maria passou no concurso público da magistratura. Maria pode ser juíza e advogada? Óbvio que não. Então eu concentrei todas as cotas dela. Era uma sociedade de advogados, virou uma sociedade unipessoal. Independentemente das razões que motivaram tal concentração. Maria, minha sócia, morreu. Eu concentrei as cotas dela também. É outro exemplo, outra possibilidade. Inscrição suplementar nós já vimos, vamos continuar agora falando daquilo que diz respeito aos parágrafos, tá? A sociedade de advogados é um tema que foi alterado recentemente e tem muito dispositivo novo, com certeza vai aparecer na sua prova. Na sociedade de advogados, a escolha do sócio administrador pode recair sobre o advogado que atue como servidor da administração direta? Sim, ele é servidor do município. Da administração pública indireta, ele é servidor de uma autarquia, ou ele é advogado de uma fundação pública. Só que olha lá, desde que não esteja sujeito ao regime de dedicação exclusiva. Se ele for regime de dedicação exclusiva na administração pública, ele não pode ser o sócio administrador na sociedade. Perfeito? Não lhe sendo aplicável a proibição do artigo 117 da 8.112. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia deverão recolher seus tributos sobre a parcela de receita que efetivamente lhes couber, com a exclusão da receita que for transferida a outros advogados ou a sociedade que atuem na forma de parceria para o atendimento do cliente. Eu e outro escritório fizemos uma parceria para atender um cliente grande, R$100 mil. Eu recebi 60 mil e o outro escritório recebeu 40 mil. Eu vou tributar sobre os meus 60 mil. Não sobre os 100, somente sobre aquilo que efetivamente eu recebi, 60 mil, tá bom? Cabem ao Conselho Federal da OAB a fiscalização, o acompanhamento e a definição de parâmetros e de diretrizes da relação jurídica mantida entre os advogados e sociedade de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação. E lembra, né? Não tem vínculo empregatício conforme determinado nesse artigo. Ou seja, você se associa com o escritório, ali não há relação empregatícia, não há CLT envolvida, tá bom? Não será admitida a averbação do contrato de associação, então não pode, que tenha em conjunto os elementos caracterizadores da relação de emprego previstas na CLT. Por quê? Porque a lei já deixa bem claro que você está tirando a relação de sócios, de associados, de escritório parceiros, não vigora ali a legislação do trabalho.
Perfeito? A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia podem ter como sede filial ou local de trabalho em espaço de uso individual ou compartilhado. Pode ser um coworking? Pode. Com outros escritórios de advocacia ou empresas, desde que sejam respeitadas as regras de sigilo. Então, eu tenho uma sala dentro de um coworking onde eu atendo os meus clientes. Pode? Pode, desde que você respeite as regras de sigilo, sem problemas, tá bom? Olha lá, artigo 16 é ótimo para a prova. Não são admitidas a registro, não podem nem funcionar as sociedades de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular da sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Eu posso registrar a minha sociedade como Liga da Justiça Advogados Associados? Não. Isso traz a mercantilização, isso traz a ideia da empresa. Eu posso colocar nos quadros da minha sociedade de advogado a minha esposa, Gabriela, que não é advogada? Não. Professor, mas a Gabriela é sua esposa, professora Gabriela é economista. Professora Gabriela não pode. Eu posso colocar o bacharel em direito? Não, porque bacharel em direito não é sinônimo de ser advogado. Eu posso colocar aquele que é bacharel em direito e foi aprovado no exame da ordem? Ponto. Não, porque ser aprovado no exame da ordem e não ter cumprido com o juramento não faz com que essa pessoa seja advogada. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha, tá? Você só pode ter ali advogados. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado, André Barbieri, por exemplo, podendo permanecer o sócio falecido, mas podendo permanecer o sócio falecido desde que prevista essa possibilidade no ato constitutivo. Professor, o ato constitutivo não falou nada à sociedade. O José, advogado do escritório, um dos sócios, faleceu. Tira o nome do José. Ah, não, professor, o ato constitutivo fez a previsão. Então, show. Pode manter o José lá, mesmo ele tendo já falecido, pode manter o nome dele. O impedimento ou a incompatibilidade, cuidado, em caráter temporário do advogado, não o exclui da sociedade de advogados a qual pertença e deve ser averbado no registro da sociedade, conforme os artigos, proibido em qualquer hipótese a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Um dos sócios do escritório foi convidado para ser assessor por 3 meses do ministro do STF. E agora, Barbieri? Essa impossibilidade dele é temporária. Ah, mas o escritório pode manter tudo do jeito que está. Só que, olha lá, proibido em qualquer hipótese a exploração de seu nome e da sua imagem em favor da sociedade. Perfeito? Ah, mas isso é caráter temporário. Se for caráter definitivo, é óbvio que ele vai ter que sair dos quadros da sociedade. É proibido aquilo que eu falei para você, o registro nos cartórios de registro civil, de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclui, entre outras finalidades, a atividade da advocacia. Ô Barbieri, eu tenho aqui, minha sociedade é sociedade de contabilista, contador, advogado e consultoria imobiliária, né? Pode? Não. Advocacia só com a advocacia. E nunca vai registrar na junta comercial, pelo amor de Deus, nem no cartório, é sempre na OAB. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial. Então, por exemplo, André Barbieri, Sociedade Individual de Advocacia, né? Isso para a unipessoal. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade respondem. Isso é maravilhoso, cai sempre na prova. Pensa só, vamos falar aqui de responsabilidade. Então, você tem a sociedade e você tem os sócios. Barbieri, quem que responde primeiro? Primeiro a sociedade. Então, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem. Em segundo momento, quem responde? Os sócios, porque eles são subsidiários.
Só que os sócios detêm uma responsabilidade que é completa. É uma responsabilidade ilimitada. Então, cuidado. Ah, o antigo cliente quer ajuizar uma ação de indenização. Vai ajuizar uma ação e vai buscar patrimônio na sociedade. Acabou o patrimônio da sociedade, ainda tem valores a pagar, vai nos sócios. Os sócios respondem no segundo momento, a responsabilidade então é subsidiária, não é solidária, só que a responsabilidade dos sócios é ilimitada, todo o patrimônio deles, tá bom? Pelos danos causados aos clientes, estão aqui limitado também, por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam ocorrer. Então, ainda assim, podem responder o processo administrativo. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedade unipessoais de advocacia. Associação, tá? Sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício. Lembra, advogado empregado é uma coisa. Advogado associado não é empregado, pelo amor de Deus, para prestação de serviços e participação nos resultados, conforme regulamento geral. Entendeu? Se você é advogado associado, você não é seletista, você não é empregado. Depois disso, a associação de que trata o 17A dessa lei dar-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a uma determinada causa. Vamos nos associar somente para esse processo. Ou trabalho, que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB, olha lá, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados, que dela tomar parte, que dela se associe. Então, não importa onde será o processo, como será o trabalho, mas na base territorial em que tiver sede a sociedade que vai se associar. Aí fala o que tem que ter nesse contrato, de forma bem simples, bem tranquila, tá? Depois é só fazer a leitura. Lembra que tem que falar do prazo de duração do contrato, então o prazo vai ser sempre determinado. E aí, concluindo o nosso primeiro dia da mega revisão, se você já é meu aluno, você sabe do nosso lema, se você ainda não é, anota. Jamais faça acordo, em hipótese alguma, faça acordo com o fracasso, aqui não tem pacto com a derrota. Fechou? Tranquilidade? Como eu combinei com você, as aulas são sempre objetivas, sempre bem pontuais. Hoje nós vimos dois assuntos importantíssimos: advogado empregado, sociedade de advogados. Eu tenho certeza que esses dois assuntos estarão na sua prova. Combinado? Um beijo, fica com Deus, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, compartilha com os amigos, chama todo mundo. Estou aqui à sua disposição, por quê? Porque eu quero você na vitória, eu quero você um vencedor, uma vencedora, 1000 vezes amém, né? E já anotou? Jamais faça acordo, jamais faça pacto com a derrota. A gente se vê. Até lá.